nosso Senhor, mais um domingo para que nós possamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu gostaria de iniciar o culto desta noite fazendo uma breve leitura com a igreja no Salmo 139, onde nos fala sobre a onisciência e a onipotência de Deus. O salmista, ele canta e encanta o coração de Deus, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, o qual não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz serão a mesma coisa. Aleluia. Porque se você estiver em trevas, a luz do Senhor será tão forte, tão maravilhosa, que se tornará dia, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela tua presença que cura, que santifica, que transforma, que fala aos nossos corações. E por isso nós estamos aqui nesta noite, com os corações rendidos, prostrados ante a tua santidade, para te entregar o melhor louvor, a melhor adoração. E para isso contamos, ó Deus, com a tua unção que desce dos céus e despedaça todo o jugo. Que o Senhor venha usar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, em tudo que fizermos aqui, para prestarmos o devido culto racional ao Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda graça. Abençoa-nos, Pai, do alto da cabeça a planta dos pés. A igreja presencial, que aqui coloca a planta dos seus pés, e unidos numa só fé, num só corpo, num só Espírito, Pai, clamamos: Abba, Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha falar a cada coração. E a igreja, Senhor, que nos acompanha através das lives, que possam surgir agora nos quatro cantos dessa terra, e juntos fazemos uma celebração, com uma grande adoração a um Deus que todo merece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que pode, renda o teu coração a Deus, peça perdão dos seus pecados e glorifique a Deus. Diga para Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Me ensina a te adorar, me ensina a engrandecer o teu santo nome, Pai, porque tudo que quero é te louvar, é te adorar em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Deus é bom. O salmista Davi, ele inicia os salmos cantando a bondade de Deus e termina também no Salmo 150 dizendo assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e com danças, louvai-o com instrumentos, com cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Que nós possamos louvar a Deus, respirar o amor de Deus, respirarmos a bondade do Senhor em nome de Jesus. Pois Ele é santo, 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 santo e santo. E o pão vivo desceu do céu, meus irmãos. E agora nós temos que comer, não é?
temos que nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos na presença do Senhor, terminando mais um ano abençoado. Hoje, dia 17, né? 17 de dezembro de 2023, domingo. Que o Espírito do Senhor possa falar ao meu e ao seu coração grandiosamente. Meus irmãos, eu quero passar de recado na igreja de muita importância e também de muita alegria para nós, participantes aqui do ministério da igreja Comunidade Evangélica Rei dos Reis. Dia 23 agora de dezembro, um pouco antes do Natal, 2 dias antes do Natal, será um sábado. Nós teremos um culto de ação de graças por comemorar o 23º ano da igreja. Há 23 anos atrás, o Senhor lançava a pedra fundamental aqui e nós iniciamos então o ministério. Ministério bonito, ministério lindo, que fizemos muito batismo nas águas, muitas pessoas encontraram Jesus. Nós realizamos muitos casamentos, apresentamos uma multidão de crianças na presença do Senhor, muitas pessoas foram libertas, muitos casamentos foram restaurados, muita coisa boa aconteceu e ainda está acontecendo, até que Jesus venha nos buscar. Então nós pedimos sempre a glória de Deus, a unção de Deus e principalmente a direção do Senhor sobre o nosso ministério, para que nós possamos estar firmes nele até que ele venha nos buscar. Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão com a palavra do Senhor, eu quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Amém. Aleluia. Tiago, capítulo de número 2. Amém. Deixa aberto aí. Eu quero orar nesse momento, pedirmos a Deus juntos que o Espírito do Senhor se revele a cada um de nós. Senhor, Tu és poderoso para dividir a nossa alma, o nosso espírito, as juntas, as medulas, através da Tua poderosa palavra. Palavra essa, Senhor, que é eterna, imbatível, e que tem total poder de mudar a nossa vida, tanto por dentro como por fora. Transformar os mares, mudar as estações, épocas, tudo ela pode, e tudo nós podemos em Cristo Jesus, através da Tua palavra. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, no nome acima de todo nome, nós clamamos pela Tua intervenção, para que aquilo que for revelado a nós seja verdadeiramente vindo do Teu trono. Que eu me esvazie de mim mesmo, como pecador, como falho, mas que eu seja instrumento nas Tuas mãos, instrumento de glória para honrar e engrandecer o Teu nome. Por isso, Pai, Tu és a fonte de água viva que jorra eternamente. E que o Senhor possa usar a minha vida como um canal nesta noite para jorrar esta água que cura, que transforma, que santifica a cada um de nós e também sobre a minha vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 2, verso 20, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado,
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e por isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, observais, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os espias, e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Eu quero repetir esse último versículo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre fé nesta noite, mas um tema específico e apropriado: a lealdade da sua fé. Porque a fé, queridos, nós sabemos que a fé ela tem muitos níveis de fé, né? Tem pessoas que exalam a fé, tem pessoas que você chega perto dela, ela não anda, ela flutua pela fé, né? Tem outras pessoas que a fé ela é pequenininha, mas independente se você está voando pela fé ou se você está rastejando, mas tem a fé, o importante é ter a fé. O que não pode é que a fé não exista dentro de você. E o primeiro e único sinal verdadeiro e genuíno que existe fé em nós é que essa fé ela é leal. Você não tem fé no Senhor só quando Ele te beneficia, quando Ele abre as portas que estão fechadas para você, mas você também continua na fé, você é leal com Deus quando nada dá certo, quando todas as portas estão fechadas, quando você está passando pelo dia mal, porque Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Agora a fé leal, ela continua leal em Deus no tempo que você chora. A fé leal, ela continua em Deus no tempo que você sorri. A fé leal continua em Deus no tempo da abastância. A fé leal continua no tempo da escassez. A fé leal continua no tempo da plena saúde. Mas a fé leal também te assiste no tempo de morte, no tempo de você estar enfermo. Assim foi a fé de Davi. Por isso que ele escreveu o Salmo 23 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Isso é a certeza, irmãos, da fé. Agora eu quero fazer essa pergunta para você, para que você responda para você mesmo, porque isso é o clique, isso é a chave espiritual que move o mundo espiritual ao nosso favor, independente das circunstâncias que você está, porque só existe uma forma de agradar a Deus: a fé. Pastor, mas
e tendo amor, tendo esperança, acreditando, fazendo bem. Amém. Tudo isso Deus vai se agradar. Mas existe aquilo que é uau! Que fé é essa? Centurião chegou diante de Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo jaz em casa, enfermo, manda uma palavra e ele será salvo. Jesus disse assim: o quê? Nunca vi fé como essa. Você não quer que eu vou lá? Você não quer que eu vou lá e coloque saliva nele? Você não quer lá que eu vou lá e unjo ele? Você não quer que eu vou lá e coloque as mãos na cabeça dele? Você não quer lá que eu vou lá e coloque a planta dos meus pés dentro da tua casa? Ele disse: não, eu só quero uma palavra, porque a tua palavra já é suficiente para curar ele, para levantar ele da morte. Aí Jesus disse: uau, essa história vai ser contada em todo o mundo. Que fé é essa? Nem em Jerusalém achei fé como esta. Uma fé leal, uma fé genuína. E é esta fé que gera resultados, irmãos. Porque uma fé que não gera resultados, me perdoe a expressão, ó, isso que você acha que é fé é um sentimento. É só um sentimento. Você já viu aquelas pessoas falarem assim: gente, ó, pensamento positivo, hein? Positivo, vai dar certo, vai dar certo. Faz fica aí, ó, dá 3 tapinhas na madeira que vai dar certo. Fica fazendo isso todo dia, vai dar certo, vai dar certo. Dá 3 cutucão na madeira todo dia e fica de braço cruzado para ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai se cansar, porque isso é um sentimento, isso é uma fábula. Fábula é um conto de mentira, uma coisa que não existe. Mas a fé é mais verdade do que aquilo que nós falamos. Porque muitas vezes nós falamos com nem tanta fé, mas ainda que a fé pequena esteja em nós, ainda ela vai fazer com que as tuas palavras se tornem grandes. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas poder para aqueles que são salvos. Porque é pela fé, irmãos, que nós agradamos a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Hoje você já agradou a Deus? Quem agradou a Deus aqui hoje? Com a fé, dizendo assim: Senhor, eu estou no alto mar, eu estou em muitas dificuldades, mas eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo, que dá ordem aos ventos, que repreende as tempestades, que coloca limite aos mares, que ressuscita os mortos. O Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus para sempre. Assim como o Senhor sempre foi comigo, o Senhor sempre continuará sendo, porque o Senhor é um Deus Ebenezer, né? Por isso que a Bíblia diz no verso 22: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Você observa a palavra do Senhor dizendo em Hebreus exatamente, especificamente sobre um caso específico aqui, muito claro, porque se você pegar esse texto dentro desse contexto, você vai ver que a palavra de Deus está falando do nosso pai da fé de Abraão, né? Que aos 100 anos de idade, Sara sorriu e ela diz assim: agora Deus me deu motivo de riso, porque me deu o meu filho Isaque. Só que esse motivo de riso durou 20 anos. Imagina dá uma risada aí, olha o crente bonito, esse menino é bonito demais. Agora, fica rindo aí 20 anos, é tenso demais, né, gente? 20 anos você ri, feliz da vida, pulando alegre, mas de repente, não é o diabo, não é aquele primo da tua família que te persegue, não é aquele colega de trabalho que te persegue, não é os demônios, mas o próprio Deus que chega para você e fala assim: 20 anos sorrindo, né, acabou? Agora eu tenho um desafio para você. Mas o que, Senhor?
Agora é o seguinte, sabe aquele filho Isaac que 100 anos demorou para me te entregar? Você ficou contente, a tua mulher ficou sorrindo? Sei, claro que eu sei. Aquele sorrisão. Aí o Senhor fala, é esse aí, agora, que eu quero que você entregue no holocausto, na minha presença. É isso aí. Sabe para quê, irmãos? Para Abraão entender qual que era a lealdade da fé dele. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o crescimento é uma bênção, né? Mas aí quando você se estabiliza e você vai andando de bênção em bênção, de glória em glória, e de repente você passa de novo, parece que a ponta do avião ele começa a descer para baixo, você fala assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, né? E a lealdade da sua fé para você ter no mínimo o dobro daquilo que você tinha, para você ter no mínimo condições de viver agora, antes da vida eterna, a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Afinal, o Senhor não tem infinitamente mais do que você pediu, do que você sonhou. Deus não tinha só a alegria para Sara de Isaac, de dar Isaac para ela. Deus tinha a alegria de dar saúde para ela. Deus tinha a alegria de dar um casamento abençoado, filhos abençoados, uma família abençoada nessa terra. Por isso que Deus disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ela, na sua pequeneza, ela estava achando que um filho iria ser a solução de todos os seus problemas, enquanto Deus disse para Abraão, Abraão, conta as estrelas do céu, se isso for possível. Esses serão as suas descendências. Esse aqui serão todos os teus filhos que eu te darei. Você entendeu a lealdade da fé? E Abraão então chega, oferece Isaac em holocausto, com tristeza no coração, porque ele era como eu e como você, e talvez muito questionamento dentro dele, mas tinha algo dentro de Abraão que era de uma sabedoria enorme, que é aquilo que falta para 99,99% das pessoas: segurar a língua. Eita glória! A Bíblia diz que a língua é indomável, é difícil de domá-la. Quando vê, a língua já disparou, né? E aí, que vontade de falar: Deus, o Senhor me deu, agora vai tirar. Mas se ele falasse isso, o diabo ia ouvir. Agora o Senhor me pede o meu filho. Se ele falasse isso, o filho dele ia ouvir. Agora a situação entre tudo e todos era só dele e de Deus. Por isso que tem hora que Deus te encurrala num canto que não tem diabo, não tem papai, não tem mamãe, não tem pastor, não tem amiguinho, não tem ninguém, é só você e ele para provar a sua lealdade da fé. É você e ele. E fé, queridos, é como a esperança, a fé e o amor. Eles andam juntos. A fé sem obras, ela não é fé. Não existe fé sem obras. Você vê uma pessoa que fala de Deus, mas não age como cristão, ele não tem fé nenhuma. Você vê uma pessoa falando de fé, mas as atitudes dele é totalmente de incredulidade, ele não tem fé nenhuma. Falar de fé, até o diabo fala, porque fé é certeza. Se você perguntar para o diabo se Deus existe, ele vai falar que existe. Porque o diabo tem fé em Deus. O diabo crê em Deus. Então não adianta falar que tem a fé, não adianta falar que você crê. Você tem que mergulhar na fé, você tem que viver pela fé. Fé, ela existe para ser vivida. Fé existe para ser praticada.
E graças a Deus que nós temos essa maior arma, essa potente arma para usarmos nos dias maus, nos dias em que você não tem mais nada para fazer, a não ser aplicar a sua fé. Quando você chega no limite, você fala assim: eu já fiz tudo, ainda não está bom. Então agora é a fé que vai fazer, é a fé que vai operar. Não é mais as minhas mãos, não são mais as minhas pernas, porque esse rio, ele subiu tanto que eu não consigo mais bater os braços, bater as pernas, eu não consigo mais passar nem a nado. Então agora eu só passo pela fé, eu só passo, Senhor, se o Senhor me conduzir. Mas era isso exatamente que Abraão estava dizendo dentro dele para Deus, porque não existiu nenhum homem diferente de outro. Deus fez todos do mesmo barro, soprou do mesmo Espírito sobre todos, fez a cada um de nós conforme imagem, segundo a semelhança do Senhor. E sabe o que aconteceu? Esses questionamentos estavam dentro dele. Então, enquanto os teus questionamentos estão dentro de você, é dentro de você que Deus está trabalhando a tua fé. É Deus que está te proporcionando aumentar a tua fé. É Deus que está te moldando o barro. Você acha que este barro, quando a Bíblia fala em Jeremias 18, que Deus está moldando o barro, ali Ele é o oleiro e nós somos o barro, você acha que Deus está nos moldando por fora, irmãos? A primeira impressão parece isso, né? Porque se você falar assim, um oleiro moldando o barro, você imagina um vaso e o oleiro ali com as mãos no vaso, o vaso girando. Mas isso é por dentro de nós. Porque você não vai ficar mais feio do que você é e nem mais bonito do que você é, não. Escuta isso. Você não vai crescer nem mais um côvado de altura. Não. Mas por dentro, se você deixar o oleiro te moldar, o oleiro te mudar, então você cresce muito. Assim como Davi pequeno cresceu de tal maneira que se tornou maior do que Golias. Porque ele deixou a fé ser atribuída, acompanhada com obras. Ele tinha fé que Golias, se tivesse 3,65 metros, como diz os estudos, ou 5, ou 10, ou 2, ou se fosse da mesma estatura que ele, pela fé, Golias já estava vencido. Porque não era ele que iria lutar com Golias, era o Senhor dos exércitos. Então ele foi leal na sua fé. Então, independente do tamanho do problema, seja leal na fé. Ah, pastor, eu estou passando um problema de 20%, eu estou passando um problema de 90%. Para Deus é igual. Para você pode ser maior esse problema que você está passando, mas para Deus é a mesma coisa. Como assim, pastor? Vou te dizer. A mesma coisa que Jesus fez, usando Pedro para curar a febre, curar a sogra de Pedro, foi a mesma facilidade, não dificuldade, foi a mesma facilidade que Jesus teve de dizer assim: Lázaro, vem para fora, aquele que já era morto de 4 dias. Então, a febre ou uma morte, para Deus, é a mesma facilidade. Para nós não. Agora, o que precisa ser a mesma facilidade e sem sombra de variação é você manter a sua lealdade na fé, independente do seu tamanho, entendeu? Eu meço 1,68 m. Eu falei, meu Deus, por causa de 2 centímetros, hein? Eu disse que eu falo peito, ela toma pelo menos 1,70 m.
Mas não, Deus foi 1,68 m, você ficar exibido, né? Então, pela fé, com 1,68 m, eu tenho que ser leal a Deus. Agora, se eu tivesse 1,85 m, eu também tinha que ser leal a Deus com 1,85 m. Porque ser alto também é bonito, mas tem as suas complicações, né? Tem que tomar cuidado com a cabeça, não bater a cabeça na porta. Os caras vivem cheios de galo. Já percebeu isso? O baixinho tem que andar com escada, o alto é cheio de galo na cabeça. É um problema, né? Ou alto demais, ou baixo demais, né? Mas o importante é que nós temos que ser leais a Deus na fé em todas as situações, na altura e na profundidade, na largura, na escassez, na abastança, em todas as situações. E o importante, irmãos, a tua fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Abraão foi na obra. Ele pegou o filho, ele obedeceu, ele pegou o cutelo na mão, e no final da história você já sabe que naquele momento, que é o momento crucial, que é o momento de Deus, não é o momento do diabo, não é o teu momento, não é o momento do mundo, não é o acaso, não é sorte, mas o momento do Deus Kairos. Ele diz assim: Abraão, o que você tem na mão? O cutelo. Você vai imolar o cordeiro agora? Você vai imolar o seu filho agora? Claro, o senhor não pediu? Não precisa mais, porque agora eu sei que tu me amas. E por essa atitude, a Bíblia chama que é a primeira vez que Abraão se tornou amigo de Deus. Amigo de Deus. Porque amigo de Deus, irmãos, amigo de Deus é aquele que é verdadeiro. Você já viu algum amigo verdadeiro que conta mentira? Não existe. Amigo é aquele que é confidente. Ele vai te contar até coisa que talvez você não goste de ouvir, mas ele é verdadeiro. E para testificar que Jesus é Deus e Deus é Jesus, até o próprio Jesus disse no ano Domini, quando ele se fez o verbo encarnado, ele disse: não nos chama servos, mas nos chama amigos. Por quê? Porque a vontade de Deus, a fé não alegra a Deus, sem fé não é impossível agradar a Deus. Deus se alegra de tal maneira com a sua fé, que Ele quer ser o seu confidente, Ele quer ser o seu parceiro. Agora você entende aquelas pessoas que chegam e falam assim: pastor, eu ouvi Deus falando. Pastor, Deus falou comigo, pastor. É claro que falou, porque Ele fala com seus amigos. Amigo que é amigo não fica de boca fechada. Amigo abre a boca e fala para o outro. Amigo escuta e fala. Compreendeu a fé que tem que ter obras? Porque você pode começar a escutar Deus hoje, a partir do momento que a tua fé tenha obras. Eu tenho fé, não vai na igreja, não vai se alimentar da palavra. Eu tenho fé que a palavra é toda poderosa, mas eu não leio a palavra. Então é poderosa para você onde? A verdadeira religião qual que é? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos carentes, dos necessitados. Agora, com toda a verdade, qual viúva que você está cuidando? Qual pessoa carente que você está ajudando? Qual necessitado que você está ajudando? Ou você só está em você? Ai meu Deus, porque o meu carro precisa trocar o pneu, porque o meu carro precisa pagar o IPVA, porque minha casa tem IPTU, porque isso, porque aquilo, porque a minha piscina precisa de cloro, porque não sei o que lá. Tenha santa paciência, gente. A verdadeira religião ela é acompanhada de obras. É ajudar o próximo, é dar água para quem tem sede, é dar comida para quem tem fome. Não é só você comer, não é só você beber, é repartir o pão. O Senhor repartiu a Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Trindade desceu dos céus e habitou entre nós.
A terceira pessoa da Trindade desceu dos céus quando a segunda pessoa subiu e se assentou à destra de Deus Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia diz aqui, no verso 23, e se cumpriu a Escritura. Olha só, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isto foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você já pensou que benção, irmãos? Nós estamos entrando nos céus, porque nós vamos ser recebidos nos céus, e você mesmo falar com as tuas palavras, e se cumprir em mim a palavra de Deus. E todo aquele que entrar no céu receberá uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca terá um nome que só ele saberá qual é o seu nome. E nós sentaremos na mesa do Senhor Jesus e comeremos manjares que nós nunca na vida comemos. Coisas maravilhosas, inefáveis, como Paulo disse quando foi arrebatado aos céus, e era tão difícil até de contar, era tão maravilhoso, tão esplêndido, que as palavras não conseguiam ter uma dimensão para chegar com entendimento inteligível às nossas mentes. Nós não iríamos conseguir contemplar, por mais que ele falasse. Então, queridos, vivam pela fé, viva praticando as mais belas obras. E ninguém consegue praticar as obras se não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você não cuidar de você mesmo, aí vem a fé com obras. Deus, você e as suas obras. Porque Deus em você, você conseguirá realizar as obras. Mas se Deus não estiver em você, não existe obras, não existe bondade, não existe caridade, não existe fé. A fé vem de ouvir e ouvir falar. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós damos abertura para que o Espírito de Deus entre em nós, para que o Espírito de Deus testifique em nós que nós somos filhos de Deus. Então você nunca vai deixar o diabo te enganar, como ele tentou Jesus lá no deserto, dizendo: se tu és filho de Deus, você nunca vai ter essa dúvida, porque você sabe que você é um filho de Deus. E por ser um filho de Deus, você está sendo cuidado, regado, amado, transformado até este momento. E tantas coisas que você já passou na vida, o Senhor teve misericórdia, porque Ele te tratou e Ele te trata como um filho do Senhor. E verificais, olha o verso 24, verificar, analisa. Você já verificou como é que está a tua partilha hoje lá de alimentação? Você já verificou como é que está a tua conta bancária? Você já verificou como é que está teu filho? Você já verificou como é que está a tua família? Já verificou como está teu coração? Mas a gente está dizendo assim: se você já verificou que uma pessoa ela é justificada por obras e não por fé somente? Você já verificou isso aí? Porque, querido, é claro que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus nos alcançou pela fé. Só que agora é inatingível essa graça te alcançar e você ficar de braço cruzado. Não combina, entendeu? É como água e óleo, não se mistura, não combina, não bate, gente. É a coisa mais mentirosa do mundo, é a coisa mais falsa, mais hipócrita do mundo. É você ser alcançado pela graça, porque a graça te alcançou, e você, por essa graça tão maravilhosa, não conseguir ter obras da graça de Deus, obras do amor, obras da fidelidade de Deus. Então, por isso que eu disse nessa noite: como é a sua lealdade da tua fé? Porque a lealdade, irmãos, é tudo que nós temos.
vai brotar no chão coisas, pessoas, o inimigo, para tentar tirar ou distorcer as suas palavras. Sempre na tua vida. Principalmente para aqueles que querem fazer o bem. Porque o vento é contrário. Para fazer você não acreditar naquilo que é de fato verdade. Por que que até hoje muitos judeus não acreditam que Jesus veio? Porque Jesus, ele era ele. Um dia ele estava dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não fazem, não sabem o que fazem. Outro dia Jesus estava pegando um azorrague na mão e falava assim: raça de víboras, estalando no chão e falando assim: não façam da casa do meu pai comércio, raça de víboras. Outro dia, com 12 anos, estava dentro da sinagoga ensinando os eruditos, os doutores da lei, e os caras maravilhados. Outro dia, Nicodemos, um dos maiorais, sai de dentro da sinagoga, procura Jesus de noitinha, está lá em João capítulo 3 e pergunta: mestre, como é que tu podes ter uma sabedoria tão grande assim, fazer esses sinais? É só Deus na tua vida, o que eu preciso fazer para ter isso? Aí Jesus disse assim: é simples, você tem que morrer e nascer de novo. E aquele cara todo sábio, todo entendido, disse assim: mas como nascer e morrer de novo? Será que eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Eita inteligência, eita cultura, eita sabedoria. É isso aí a sabedoria do homem. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês para ele terminar. Porque diz o brasileiro que tudo termina em pizza, né? Já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Mas é uma frase muito ruim. Agora, quem já foi numa pizzaria aqui? Levanta as mãos. É o povo esperto aqui nessa igreja. Agora, se você chegar numa pizzaria, um rodízio de restos de pizza que sobrou, não de pizza, de resto, porque rodízio é o seguinte: os caras comem o recheio e vai deixando a borda, não vai? Vai enchendo o prato. Aí você chegar lá na pizzaria e eles falaram assim: agora vocês vão comer todo o resto que sobrou, rodízio. Vai ter resto de napolitana, né? Resto de vegana, resto de isso, de mexicana, de baiana, resto de tudo. Só que é o seguinte: você vai pagar caro para comer todo o resto, mas você vai comer todo o resto que você quer. O cabra vai lá, paga caro, come tudo o resto, sai com a barriga lá cheia e botando ainda. Mas o importante dessa ilustração é que eu não estou falando de pizza, eu estou falando da nossa vida, né? Nós estamos pagando caro, comendo o resto e rotando ainda na cara dos outros, achando que a gente é melhor que alguém, né, gente? Enquanto tem gente, chega lá, pega o garfo e a faca, puxa aquele queijo, come o melhor de Deus, o melhor da terra. Aí vai pagar a conta. Quanto que é a conta? Não é cortesia para Deus. Não, mas quem que pagou? Não importa quem pagou, pagaram a tua conta. Jesus pagou a minha conta, Jesus pagou a tua conta. Para você pagar o melhor, para você comer o melhor na terra, para você viver o melhor na terra. O preço que você está pagando é muito alto, muito caro, é porque você quer, não é porque Jesus quer. Ele está dia e noite clamando: vinde a mim se estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tua lealdade da fé vai fazer com que você viva melhor, com que você coma melhor, com que você durma melhor, com que você se sinta melhor, com que você passe por todas as tribulações da tua vida com o refrigério de Deus sobre a tua vida. Pastor, é possível? Claro que é possível, irmãos. Claro que é possível, irmãos. Vocês estão diante de um homem aqui que nós estamos convidando vocês para 23 anos desse ministério.
Imagina você, pega 23 anos na vida de qualquer ser humano, principalmente naqueles que pregam a palavra de Deus, o que já não aconteceu na minha vida para tentar me tirar desse altar, para calar minha boca. Tenta imaginar isso, meu Deus. Mas eu não vou comer resto. Você compreendeu? Porque Jesus, ele tem uma bandeja de amor. Ele preparou uma mesa na presença dos meus adversários. 1000 tem caído ao meu lado, 10.000 à minha direita. E por que eu não vou ser leal a este homem? Por que eu não vou ser leal a este Deus que me curou de tudo e de todas as coisas que tem me sustentado até aqui? Você precisa ter um rei para você ser leal. Você não precisa ter muitos amigos. A Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos. Você não precisa ter muita coisa. Deus só está te pedindo a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ver um exemplo tremendo de fé? E nós vamos dar a bênção apostólica, fazer uma oração e dar a bênção apostólica. Um exemplo tremendo de fé é o religioso e o fariseu que sobem no templo para orar. O religioso, cheio de fé, entre aspas, mas sem obras, ele diz assim: Senhor, me abençoa, porque eu sou bom, porque eu sou religioso, porque eu dou um dízimo de tudo quanto é ganho, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquilo era a fé que ele estava apresentando a Deus, mas era uma fé nele, no potencial dele. Aí chega um outro do lado e diz assim: Senhor, eu estou até com vergonha de abrir a boca para falar com o Senhor, de tão pecador que eu sou. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, que maldito homem eu sou. Me ajuda na minha conversão, me ajuda a ter fé, me ajuda a te servir. Aí o Senhor falou: esse é o cara, é isso aí que eu preciso. Porque Jesus não veio para os bons, Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes. Gente, como eu sou doente, amor. Quantas dores de cabeça eu tenho, eu preciso tomar aquele dorinho que vem do céu. Quantas nevralgias ainda me dá e eu preciso, Deus, me ajuda nessa dor de cabeça. Doente. Quantas coisas que os meus braços não alcançam, eu preciso desse tamanhozinho, eu falo, meu Deus, isso não. Pequenininho, eu falo, preciso do Senhor. Fraco, pecador. E situações então que você já conhece, você já viveu igual Pedro, pescador, quantas inúmeras que você já conhece, e fala, meu Deus, como é que eu estou apanhando aqui? Não é como é que é. Filho, traz o teu Isaac, só obedeça a minha voz. É melhor obedecer do que sacrificar. Só que não esquece do cutelo, tá? Porque pegar o Isaac e deixar o cutelo, não tenta me enganar. Tá bom? Se for numa churrascaria de tirar a faca para você cortar a carne, aí vai ser complicado. Você cortar aquela picanha, cortar aquela linguiça, aquela costela, né? Então quando você se apresentar diante de Deus, você te apresenta com tudo. Não acha que está te dando melhor para Deus e esconde a faca. Nem Pedro escondeu a faca, ele deixava na barriga. Até que um dia ele cortou a orelha do centurião e Jesus falou: opa, agora sim, agora chegou o momento. Agora chegou o momento, Pedro. Este é o momento, você nunca mais vai andar com a espada na cinta. Eu não te falei antes, porque se falasse antes não ia te adiantar. Porque podia tirar da tua cinta, a faca ia ficar no coração. Mas eu estou te falando hoje, porque hoje você tira da cinta e tira do coração.
E para te mostrar a prova, está aqui, ó. Colocou a mão na orelha de Maica e restaurou a orelha de Maica. Uau! É isso aí. É pela fé. E se você tem fé e quer ser leal na tua fé do Senhor, ora comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos tão falhos, pequenos pecadores. O que nós temos a te oferecer não ser a nossa fé, Pai. Cremos que Tu ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou sobre nós o Espírito Santo Consolador, morreu a nossa morte, Pai, rompeu o véu, toda a separação que nos separava do amor de Deus, e hoje nos fez um novo e livre acesso para que nós pudéssemos estar diante da Tua presença. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora pela Tua intervenção. Assim como o Senhor interviu na vida de Abraão, assim como o Senhor interviu na vida de Ló, de Jó, de Isaac, Senhor, de todos aqueles que passaram pela fé, e um daqueles que o Senhor me faz lembrar, talvez o maior dentre de todos, que foi José, o esposo de Maria, que já estava pronto para largar a própria esposa, por conta de ouvir que ela estava grávida, ele não tinha coabitado com ela, mas o Senhor fez uma grande obra, e ele creu, ele foi leal nas palavras as quais o Senhor mandou o anjo declarar, que o que estava dentro do ventre de Maria era do Espírito Santo de Deus. E nós declaramos que essa palavra vem do alto céu, e vem do Espírito Santo de Deus ao meu e ao teu coração, para que a tua fé seja operante, para que a tua fé seja dominante, para que a tua fé seja crescente, e que a tua fé seja acompanhada com obras magníficas, com obras maravilhosas, ao ponto de Deus usar a sua vida como um canal de milagres, de maravilhas, aonde você passar, que a luz que há em ti resplandeça de tal maneira que você possa levar a luz em meio às trevas, possa levar a bondade no meio da bondade, levar a cura aos enfermos, levar liberdade aos cativos, trazer paz onde não existe paz, porque essas também são as obras acompanhadas da fé. Simplesmente ande pela fé, ande pela palavra de Deus e deixe Deus usar a sua vida. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu queria chamar aqui na frente a Flávia, ela tem um testemunho breve para passar para os irmãos, em nome de Jesus. Nós temos visto muitos testemunhos, né, irmãos? Glória a Deus. Essa semana o irmão Henrique também passou um testemunho abençoado para nós, glória a Deus. Pois que Deus ministrou o coração, me deu uma palavra profética, uma palavra profética, que ele estaria andando pela palavra, já teve uma prova essa semana. E é isso aí, meus irmãos, né? Pequenos detalhes fazem uma grande diferença, então como é bom, né? Podermos receber a Deus e termos testemunhos para contar. Flávio? Paz, igreja. Eu só vou contar esse testemunho porque eu fiquei muito incomodada ali no meu coração. E quando o pastor falou que o tema era fé, nossa, meu coração assim queimou. E eu falei, eu preciso falar isso. O Luiz até falou pra mim que era pra eu contar. Eu falei, eu nem quero falar sobre isso mais. Culto passado, no domingo, a gente sentado ali na reunião, a irmã Carol pediu para que fosse orado aqui. Pelo povo, pelos jovens, pela igreja. E eu fiquei meio temerosa, mas eu falei, vou orar. Só que quando eu fui orar, eu falei, Senhor, pega leve comigo. Falei, pega leve comigo, Pai. Eu só estou orando porque tua serva pediu. Naquela noite eu fui dormir e eu tive um sono muito difícil, muito perturbado. Minha neném ficou doente e foi a primeira vez que ela ficou doente
Rosa. E essa cliente marcou comigo de trazer 7 cachorros. Ela falou que era dela, os cachorros. Eu falei, tudo bem, tranquilo. E ela falou que todos eles eram dela. E ela pediu para eu dar um desconto. E, gente, só para vocês entenderem, o serviço que ela queria daria no mínimo R$50 por cachorro. Eu cobrei 20 para ajudar. Só para vocês entenderem. Ela trouxe os 8 cachorros e ela falou, como eram todos dela, os cachorros ficaram soltos ali. Lá em casa tem 3 portão. A cliente estava junto ali, ficou ali junto com os cachorros o tempo inteiro. E toda hora, a cada uns 10 minutos eu contava, ficava 1, 2, 3, 4, 5, tá todo mundo aqui. Daqui a pouco 1, 2, 3, 4. Quando ela foi para ir embora, a gente foi contar os cachorros, eram 8 cachorros, só tinha 7. Ela falou, Flávia, só tem 7 aqui. Eu falei, não, ele deve estar aqui, é pequenininho, deve estar aqui em algum lugar. Começamos a procurar, cadê o cachorro, gente? O cachorro tinha passado por 3 portões sem a gente ver, com o cliente ali. Ali naquele momento eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei, se tá, né, o cachorro não está aqui, saiu. O cachorro realmente tinha saído, vou tentar cortar, e quem tinha pego era um pedreiro aí da rua. O cachorro saiu meio-dia 57, ele pegou o cachorro 1 hora. Só que esse pedreiro, ele tinha o hábito de vender as coisas na biqueira. Então, assim que ele catou o cachorro, ele já desceu para tentar vender o cachorro. Gente, a gente ficou numa luta. Eu entrei para dentro, só falei assim, Senhor, eu não vou nem orar. Falei, eu não vou nem orar, porque força eu não tenho para orar. Eu não tenho força. É R$7.000 aquele cachorro. E a mulher falou, você tem que trazer meu cachorro de volta, você tem que trazer meu cachorro de volta, senão eu vou processar você, eu vou processar todo mundo que encontrar na minha frente, eu vou processar. Eu só entrei para dentro e falei, Senhor, eu não vou nem orar, porque força eu ainda não tenho. Eu falei, o Senhor é um Deus poderosíssimo. Falei desse jeito, gente, mais essa palavra. Falei, o Senhor é Deus poderosíssimo. O Senhor sabe que para esse cachorro, eu achar esse cachorro, é só um milagre. Porque o rapaz tinha pegado o cachorro, descido na biqueira. Gente, se eles tinham vendido esse cachorro na biqueira, onde que eu ia encontrar esse cachorro? Jamais eu ia conseguir. No outro dia, a gente passou o dia inteiro. No outro dia, a gente foi lá e ele falou que não tinha pego, foi chamado a polícia. E durante a conversa, ele falou assim pra mim. Eu falei, olha, eu vou ali na favela, eu vou ali no quartinho, eu vou falar o que aconteceu e eles vão vir atrás de você. Você precisa devolver esse cachorro. Ele falou assim, eu não tenho medo da favela porque eu sou de São Jorge. Ele falou desse jeito. Só que eu tinha o hábito tenho até hoje o hábito de ir muito no São Jorge, então eu conheço lá o São Jorge. Quando ele falou isso, eu falei, ok, a polícia falou, eu não posso fazer nada por você. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Fiquei muito calma, gente, muito calma. Aí eu catei ele meio que uma tia minha, e foi por isso que eu estou contando esse testemunho, porque na hora que ela abriu a palavra, ela nem falou para mim o versículo que era. Ela só falou, Flávia, o versículo só caiu sobre fé. Ela falou desse jeito. Eu falei, se é sobre fé, fé eu tenho. Isso daí não é problema não. Gente, se eu estou quente, eu estou fria, se eu estou... Fé eu tenho. Eu falei, esse não é o problema. Então beleza, fé eu tenho, então tudo bem. Aí ele falou isso, eu falei para a dona do cachorro, falei, olha, a gente vai lá no São Jorge, porque lá eu conheço. E a gente vai atrás desse cachorro, a gente não vai sair de lá sem esse cachorro. Eu entrei, gente, no São Jorge. E eu já fui na primeira casa de uma amiga minha, porque ela conhecia todo mundo lá no São Jorge. A hora que eu entrei chorando e eu falei assim, amiga, por favor, você precisa me ajudar. Sumiu um cachorro assim assado, o pedreiro pegou e ele falou que era do São Jorge. Gente, eu entrei com tanto nervosismo na casa dela, que eu passei assim e eu fui já direto pra dentro. Ela olhou e ela falou, vem aqui um pouquinho. Ela falou, por uma casa é esse cachorro aqui? O cachorro estava na casa dela. Aleluia! Eu olhei na hora. Eu só ajoelhei e falei, Senhor, obrigado. Porque é um milagre.
ela saiu à noite, 4 horas da manhã, e na hora que ela voltou, ela viu a cachorra na rua, só que essa cachorra era brava, ela não deixava ninguém pegar. E ela disse que só chamou, a cachorra veio para ela pegou no colo e guardou para dentro de casa. A primeira pessoa. Porque eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Deus não precisa da oração de vocês. Porque às vezes você fala assim, mas eu nem orando todo, eu nem tenho força para orar. Ele só precisa da sua fé. Eu agradeço. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel a quem é fiel. Nos abençoe, apostólico. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre, bom, paz, e Deus os abençoe, meus irmãos, e que a nossa fé sempre se mantenha leal a um Deus fiel a cada um de nós. Beijo no coração de Deus.